jogadores chegam, se aproximam da torcida organizada, só que assim que eles chegaram próximo da torcida, a torcida começou a vaiar e gritou: bando de... Boa, boa, fiel torcida, mascarado na voz. Eu estou aqui, infelizmente, para trazer os comentários do Neto sobre a derrota do Timão. Bora reagir a essa análise do craque e depois eu volto para trazer o meu pós-jogo com vocês, com algumas verdades do Timão. Confere aí. Muito boa noite a você, boa noite também a todo mundo que acompanha o apito final aqui na fria Itaquera, 15 graus depois dessa vitória do Bragantino sobre o Corinthians por 2-1 e como sempre a Band em cima do lance. Nosso cinegrafista Sidney da Mata vai mostrar a saída dos torcedores aqui do estádio do Corinthians em Itaquera. E olha, por que a gente mostra a torcida nesse momento, cara? Que informação importante. Assim que acabou o jogo, você sabe muito bem que a torcida vai para o Poropopó junto com os jogadores. Os jogadores chegam, se aproximam da torcida organizada e fazem o Poropopó, aquela comemoração que todo mundo canta junto. Só que, assim que eles chegaram próximo da torcida, a torcida começou a vaiar e gritou: bando de... tem que ser homem para jogar no Coringão. Foram muito vaiados depois da partida. O Corinthians chega ao 5º jogo sem vitória. Foram 2 derrotas e 3 empates. Portanto, Timão em 11º lugar, enquanto o Bragantino está lá em cima, é o 3º colocado nesse momento, porque o Cruzeiro abriu o placar contra o Grêmio. Ou seja, protestos da torcida aqui em Itaquera depois dessa derrota, mais uma do Timão por 2-1 para o Bragantino. Craque. Vamos lá. Em relação a torcida, há muito tempo que eu não vejo o Theo, Rosinei Godoy, você que está ligado com a gente aqui no apito final, essa insatisfação, não só por parte técnica, mas por tudo que está acontecendo. Se você pensar que um ex-presidente demorou 5 anos para as pessoas saberem que ele gastou 9 mil, 1.000, 10 mil, 1 milhão, 9 milhões, 90 milhões, não importa o valor. Não importa o valor, né? Se o presidente, que ficou 1 ano, teve o impeachment dele, agora dia 9 de agosto tem a votação dos sócios para ver se ele vai ficar. Então, antes disso, ô Lucas, mais alguma coisa para você ir para a zona mista aí, querido? Me informa aí. Sim, cara, que importante, já que a gente está com a arquibancada de fundo, né, só informar que hoje tivemos 34 mil torcedores aqui em Itaquera no primeiro jogo com a biometria facial obrigatória, né? A gente traz mais informações ao longo do apito final, mas outro dado importante para a gente trazer: 12 gols marcados apenas pelo Corinthians em 12 jogos com o técnico Dorival Júnior. Portanto, a fase não é boa, nem mesmo com o ex-técnico da seleção brasileira. Já já eu volto direto da zona mista, meu amigo. Tá bom, que pena, eu gostaria que você ficasse aí, que a imagem tá bonita pra caramba e que depois você pudesse ir pra zona mista, mas tá tudo bem, desce lá pra zona mista e aí a gente vai falando com você, Lucas Herrera. E aí, voltando nesse aspecto, aí você pega o Memphis, que ganha 6 milhões por mês, que tá num hotel maravilhoso, 1.170 metros, ele paga 9 mil reais, o Corinthians paga 9 mil reais pra ele por diária, 274 mil por mês. Quase dos 2 anos, dá 24 milhões só de casa, só de hotel. Quanto né? que dá? Dá 24 milhões, 2 anos. Caraca. Né? Só de hotel, né? Só de moradia e coisa, segurança dá 24 milhões, 2 anos. Aí o cara, no Manhaca, eu não sei se o Theo viu isso, se o Rosinei viu isso, se o Godoy viu isso. Eu vi. Eu vi, porque às vezes eu não estou falando isso porque ele fez uma música e falou de mim, tá tudo bem, pô. O Tom Zé fez música minha, meu. O Tom Zé, cara. Eu tenho que me preocupar com o Tom Zé, que fez uma música para mim, não ele que fez o funk, né? E cada um gosta do tipo de música que queira. Eu não gosto. E tá tudo bem, quem gosta, tá tudo certo. Meu irmão, o Tom Zé fez música pra mim. Aí, o cara gastou, o Corinthians... E aí vem a torcida insatisfeita, tudo que tá acontecendo. Aí eu tenho o primeiro jogo. Eu tenho 15 dias de folga, eu dou folga para os jogadores do jogo contra o Grêmio, para o Carrilho e também para o próprio Memphis. Lembram disso ou não? Sim. Eles não jogam o último jogo com o Grêmio. Eu empato com o Vitória em casa, eu empato com o Grêmio, né? Aí de 6 pontos eu tenho só 2, eu faço 16. E quando eu jogo em casa contra o Bragantino, eu saio perdendo, eu empato o jogo e perco no finalzinho. Eu joguei bem? Não. Aí eu pego o treinador, aí o Dorival Júnior, ele não teve a capacidade de entender o jogo, no meu ponto de vista, que eu estava fazendo o jogo.
pela Rádio Craque Neto. Aí, os caras marcando pressão. Marcando pressão. Eu não saí da pressão, eu fiz um pênalti, que não existiu, mas deu um pênalti, e eu não soube fazer nada. E eu continuei até o final com 3 volantes. E aí eu não consigo. Eu tive 15 dias para treinar. Primeiro você, Rosinei. Bom, craque, primeiro que assim, o time do Corinthians estava totalmente espaçado dentro de campo hoje. Não é defesa, meio campo e ataque, todo mundo longe um do outro? Todo mundo, absurdo. Todos longe um do outro. Então, assim, isso já facilita demais para a equipe do Red Bull Bragantino, que é uma equipe muito qualificada, que consegue ter uma dinâmica muito boa de troca de passe para chegar ao ataque, né? E aí o Corinthians muito desorganizado. Eu acho que esses 15 dias que o Dorival teve para poder trabalhar, a gente não viu nada hoje no jogo contra o Red Bull Bragantino, errando muitos passes, né? O time muito distante um do outro, a zaga distante dos volantes, os volantes distante do meio de campo. Então, e assim, e o Corinthians também, até nisso, craque, o Corinthians sofreu porque o goleiro do Red Bull fechou o gol também nos momentos que ele foi acionado. Ele perdeu 2 gols, o Garro também estou a bola na trave, mais ou menos isso também, né? O José Martins teve a oportunidade de fazer. Que o Memphis passou a bola para ele. Exatamente, o goleiro fez a defesa. Então, assim, teve alguns pontos positivos, acho que é importante ressaltar isso também, né? Mas é mais negativo do que positivo, craque. O Garro não pode errar um gol da forma que ele errou, né? A oportunidade que tem de matar o jogo, um jogador da qualidade do Garro, com a qualidade técnica refinada que ele tem que finalizar, tira do goleiro, né? Ele chutou com muita força ali, a bola bateu no travessão e acabou não saindo o gol do Corinthians. Mas acho que o grande problema mesmo de tudo isso, craque, é a desorganização da equipe. Isso o Dorival vai ter que trabalhar muito durante essa competição. Mas ele teve 15 dias, né, meu? Exatamente. E time totalmente desorientado, desnorteado, né? Um time sem defesa, meio campo e ataque. O que você viu disso, Theo? Eu vi que o Corinthians perdeu uma ótima oportunidade de ganhar do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino raramente dá esse espaço que deu para o Corinthians no jogo de hoje. O Red Bull Bragantino vai terminar o domingo, no mínimo, na 3ª colocação, porque o Cruzeiro joga ainda. Então, o Corinthians... A gente tá contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio, em casa. A gente está vendo aí os melhores momentos. Você vê que o Corinthians teve muito mais chances de gols do que o Red Bull Bragantino. Mas o time tem uma qualidade baixa de jogadores e o Dorival Júnior ainda não se acertou. Você está certo? Teve 15 dias para arrumar o time. Se em 15 dias, no futebol brasileiro, o treinador não consegue arrumar o time, ele vai arrumar agora que a gente vai ter jogo. Final de semana, quarta e domingo. Não importa as competições, se é Sul-Americana, se é Copa do Brasil, se é Libertadores, não importa. Ele vai arrumar agora. Vai querer poupar jogador. E do jeito que o Corinthians está desorganizado, cheio aí de dúvida com relação à administração, vai contratar quem? Vai ter dinheiro para contratar quem, gente? Então vai depender demais do treinador. Mas o treinador, se em 15 dias ficou chupando laranja e não arrumou o time, como é que fica? Sabe? Esse time não deu nem motivação para esse time, que o time hoje, com 34 mil pessoas dentro do estádio, parecia que estava jogando normal e estava jogando contra o Red Bull Bragantino, que está lutando pelo título. Se vai ser campeão é outra história. Ô Godoy, a ideia, quando você marca um pênalti como esse, uma coisa que eu vi no jogo, picado, não sei se você percebeu isso, o jogo foi muito picado. Padrão da arbitragem brasileira. Isso, eu queria te perguntar sobre isso, porque aí você sai de uma Copa do Mundo, e com todo o respeito a todo mundo, tá tudo bem, a gente, Fluminense, chegou lá, Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain com 3 jogadores só de titular, Palmeiras não ganhou de nenhum time europeu, né? Aí o Flamengo, foi lá, não sei o quê, mas o jogo que eu vi hoje do Chelsea e do Paris Saint-Germain é um jogo que eu não consigo enxergar aqui. E nem enxerguei nos 4 que foram para o Mundial. Só uma opinião minha, do Theo, do Rosinei, de você, do Godoy, de vocês que estão aí, vocês pensem da forma que vocês queiram. Agora, quando uma arbitragem vem, picota, quando você está num lance, você fala que não foi pênalti, aí vem o VAR e que te induz a fazer isso. E uma coisa que você falou, meu irmão, o que foi? Não, foi pênalti aqui, dá pra você... Não foi não, cara. Eu tô do lado aqui, não teve... Ele tava 2,5 metros. Não tem lance nenhum. Isso é uma coisa da arbitragem nossa. Qual a ideia sua? E também a sua visão daquilo que você viu do time do Corinthians, Godoy. Isso que acontece pós-jogo é o que provoca a situação
para o próximo jogo ou durante o jogo. Ou seja, quanto menos a bola estiver rolando, menos problema o árbitro terá. Então, aí esses mais experientes acabam adotando esta linha de conduta. Ou seja, picota bem o jogo, marca muitas faltinhas fora da área, que dentro da área eles não marcam. Isso faz com que, após o jogo, o árbitro acabe sempre ocupando espaço no noticiário. Para evitar ocupar espaço no noticiário, ele inventa de parar o jogo. Quanto menos o jogo estiver rolando, menos problema ele vai ter. Essa é uma filosofia que, infelizmente, vai continuar. Eu achava que esse era o momento de corrigir. Como reuniram os árbitros no Rio de Janeiro, olha, vamos seguir esse padrão de arbitragem. É muito difícil. Um torneio da FIFA é fácil. Uma arbitragem local é muito complicada. Mas aí qual que é a solução, você tiver Godoy? retaguarda. Se você que comanda, reúne a tua equipe e fala, o programa tem que ser assim, eu aguento o pau. E se eu não fizer? Se você não fizer, você está fora. Aí eu não faço. E eu continuo. Então, retaguarda. Eu quero esse padrão de arbitragem. Padrão de arbitragem não é uniforme, não tem jeito de ser uniforme, mas padrão de arbitragem. Eu quero esse padrão de arbitragem. E dá retaguarda, mas aí o dirigente vai lá e reclama se está fácil. Então vamos lá, não teve o lance do jogo do Fluminense? Que para um monte de gente aqui foi pênalti? Sim. Foi lá? Não, lá não foi. Então esse lance seria pênalti lá? Então, não. Eu não acredito que seria. Não, lógico que não, não seria. Eu não esquece. acredito. Mas nem o VAR chamaria. Eu também acho, porque o árbitro estava aqui, ó. Isso. É Olha a isso cabecinha aí, dele aparecendo. porque Mas aquilo que o Godoy falou, lá os caras têm o respaldo, meu irmão, não foi nada, segue o jogo. Será que com essa nova diretoria não vai ter esse respaldo? Não, já era para estar acontecendo agora. A diretoria assumiu, a diretoria é o que menos interfere nisso. A diretoria, Theo, tem que dar retaguarda para não chegar no árbitro. Por quê? Porque a diretoria vive do mandato. Qual é o mandato? Precisa de quem? Dos presidentes de federações. E dos clubes não precisa nem de clube. Mas não eles precisa de clube, mas precisa de presidente de federação. Agora, não pode deixar chegar na arbitragem, na comissão de arbitragem. Aí você vai lá, presidente de federação, reclama para defender o interesse do teu filiado. Aí estoura lá, tira esse fulano, faz esse fulano. Tem que blindar. Se não blindar, nós vamos ter isso daí. Ele apitou, fez isso. Vai ficar fora? Tá errado ficar fora. Por quê? Porque esse é o padrão de arbitragem. Então, eu vou falar o seguinte, se vocês fizerem isso, vocês vão ser punidos. Vão ficar fora, mas dá retaguarda. Não é para marcar, não é para marcar. Quem não marcar vai ser apoiado. Agora, quem marcar vai ser escalado. Não lá, dá para entender que o Corinthians, pelo aquilo que a gente está vendo, primeiro você, Rosilei, politicamente, de não ganhar do Vitória... Acho que já é a terceira derrota já na Neoquímica Arena, se eu não estiver errado. Terceira derrota. Né? Coisa que não acontecia. Sim. O Dorival Júnior veio e até agora ele não conseguiu ainda fazer aquilo que deveria fazer. Né? Ele continua com os 3 volantes, ele perde o jogo dentro de casa. Há uma insatisfação por parte... do torcedor, um medo por parte das pessoas que dirigem o Corinthians, das pessoas que dirigiram. Qual é a ideia, o que vai acontecer? O que uma derrota como essa, né, significa também pro campeonato? Craque, primeiro que assim, o Corinthians sempre foi um time que sempre deu muitas dificuldades para os adversários jogando dentro de casa justamente por causa do seu torcedor. Né? E quando você tem um torcedor insatisfeito, que é o caso hoje do torcedor corintiano, por ver a forma que o Corinthians vem atuando dentro de casa, diante do seu torcedor, né? Onde a torcida sempre está lotando o estádio e esse time não consegue, de fato, entregar um bom futebol, o torcedor começa a ter o tipo de atitude que teve. E ainda assim, Craque, o torcedor corintiano, ele deixa para vaiar depois do jogo. Ele apoia o tempo todo. Mesmo o time não jogando bem, mas depois do jogo eles fazem a manifestação deles, que é o correto. Mas assim, o Dorival tem muito trabalho, né? Como o próprio Theo falou, ele teve 15 dias para poder estruturar esse time, trazer o modelo de jogo dele para essa equipe e hoje a gente não viu isso.
Hoje a gente não viu isso na equipe do Corinthians diante do Red Bull Bragantino. Então, assim, o Corinthians vai sofrer uma pressão muito grande, vão começar a pressionar mais ainda o Dorival, porque não pode perder um jogo desse dentro de casa. Bom, Fiel, ficou claro, pelo menos pra mim, que o Corinthians não tem um time com condições de brigar por vaga na Libertadores e pior ainda se jogar uma competição como essa com esse espírito que temos. Foi ridículo o que aconteceu em Itaquera. O espírito de luta de alguns jogadores não foi mostrado em muitos momentos e o desempenho menos ainda. Fico triste por não termos o Alberto em campo, mas fico mais triste ainda em saber que o reserva dele é o Romero. Temos que usar essa janela muito bem, nos reforçar no ataque, sobretudo com o camisa 9, porque se depender desses jogadores para arranjar alguma coisa, é pedir para sofrer. Espero que o Dorival seja consciente e perceba os erros que vem cometendo, mas de nada adianta ele escalar o melhor time possível se quando chega na hora do vamos ver, eles desperdiçam chances claras. É ridículo, o empate já seria vergonhoso, mas a derrota só escancarou a verdadeira face do jogo.